Fala meu povo, e aí, como é que vocês estão? Quanto tempo? Vamos continuar a nossa aula de onde a gente parou, na verdade. Combinado foi que iríamos começar a modelagem do nosso gerador eólico. Como prometido, vamos dar início à nossa primeira modelagem. Se você que está aqui provavelmente é iniciante, vai ser sua primeira modelagem aí nesse mundo e começar, né? Então já aqui com o Blender aberto, tá? Sair da tela para você ter uma visualização aí total e você ver aonde estamos trabalhando. Então aqui com o seu Blender aberto, deleta esse cubo aqui, tecla X para deletar ele. E aí você vai adicionar outro objeto aqui. Então para adicionar muito simples, você vem aqui, mexe e aí você vai adicionar um círculo. Adicionando esse círculo, você vai vir aqui nesse canto inferior esquerdo para ter acesso a mais opções desse objeto que nós adicionamos. Então você vem aqui nessa primeira opção vértice, você coloca 6 vértices, tá? Adicionou aqui, entra no Edit Mode. Para entrar no Edit Mode, muito simples, tecla Tab, diminuam esse objeto, diminua mais ou menos aqui desse tamanho, tá? Porque primeiro vamos fazer a hélice do nosso gerador. Não vai ser muito grande, esse tamanho aqui tá legal. E aí o que vocês vão estar fazendo, dá um extrude nesse objeto, tá? No eixo Z. Então clicou Z, dá no eixo Z, mais ou menos aqui vai ficar. Se tiver muito ainda grande, você dá um scale nele, clica Shift e Z, que ele vai ele vai diminuir só a espessura dele, tá? Pelo menos aqui. Agora você vai adicionar alguns loop cuts no seu objeto. Ctrl R para adicionar. E você vai adicionar um mais ou menos aqui e outro mais ou menos aqui. Clicou extrude no objeto, no eixo Z. Logo em seguida adiciona loop cut. Dois loop cuts inicialmente. Vou adicionar um aqui, mais ou menos aqui. Em seguida você muda aqui para a seleção de arestas, clica nessa aresta e vai mover ela no eixo X, pelo menos aqui, tá legal. Vai ficar, ainda ela pode ser movida mais um pouquinho. Em seguida, clica Alt e dá um clique aqui. Se tiver no modo de aresta, clicou Alt, segura Alt, dá um clique aqui, pode ser aqui que ele vai selecionar todo o topo. Clica S e clica no Y para ele fazer isso aqui. Você vem para a seleção de face, clica nessa face, S, Y, ele diminuir aqui, ó. Não se preocupe porque ele está meio grosseiro assim, mas a gente vai usar um modificador que vai suavizar isso, tá? Você vem aqui de novo, vem na seleção de arestas, seleciona o topo novamente, segurando Alt, dá um clique, botão direito, New Face from Edges, e aí vai fechar essa face aí. Depois de ter feito isso, aí ele vai ficar com esse aspecto. Pode deixar aqui aberto por enquanto. E aí vamos adicionar o nosso modificador. Então, para adicionar um modificador, você vem aqui nessa chavezinha, Add Modifier, e aí você vai adicionar um modificador. O que você vai adicionar vai ser o Subdivision Surface. Ele ficou com esse aspecto aqui, tá? Mas a gente vai melhorar isso. Adiciona 3 níveis aqui, adiciona 3 níveis, deixar ele mais suave possível. O que vai ser feito? A gente vai adicionar alguns loop cuts para ele dar uma esticada nessa malha. Então, para fazer isso, teremos que adicionar loop cuts. Então, só um exemplo aqui para vocês. Eu vou adicionar um loop cut e vou puxar. E vejam, ele vai dando esticado, vai definindo mais o objeto. Onde você achar que for necessário ter essa definição, você acrescenta o loop cut. Vamos acrescentar outro aqui. Você vê como está ficando, entra no Object Mode para conseguir visualizar melhor. Feito isso, você vem com o botão direito aqui no Object Mode em Shade Smooth, e aí vai dar suavizada. Podem ver que está chegando próximo ao nosso resultado desejado. Vamos para a seleção de arestas e aí a gente selecionamos essa aresta aqui. Dá um Shift D para duplicar isso, aperta Z para você mover no eixo Z. Dá um extrude nisso aqui, duplicamos o eixo Z, mais ou menos aqui. A tecla de atalho para poder fechar, criar uma face aqui é letra F. Então clica F e vai fechar.
fecha aqui em cima. Dá um Inset Faces aqui, setar uma face e aí vai definir mais o nosso objeto. Vou para a seleção de face, clico nessa face. Aí eu venho aqui, ó, diminuo um pouquinho. Pode fechar também essa parte aqui. Alt clique para selecionar tudo. Aperta aí. E aí você vai selecionar tudo isso aqui. Para selecionar tudo sem faltar nenhum segmento aqui, nenhuma aresta, aperta Z e entra nesse modo aqui, o wireframe. Você selecionou isso aqui, ó, ele vai pegar tudo. Então G para mover, deixa o Z. Não precisa encostar, só para ele ter esse aspecto de estar sendo algo profundo aqui, um corte. Volta para o modo sólido. Assim fica melhor, tá? Eu só excluí para fazer isso. Você vai selecionar todo esse loop cut que a gente adicionou aqui, ó, tá? Shift Alt, seleciona outro aqui. Shift Alt, seleciona. Shift Alt, seleciona aqui. E aí você vem em X e aperta, vem nessa opção aqui, ó, Add Loop. E aí ele vai excluir. Ele vai ficar mais arredondado. Vou dar uma melhorada aqui também. Para mover toda essa aresta no segmento, você clica G duas vezes. Então, clicando G duas vezes, ele vai mover e aí dá uma suavizada nessa marcação. Feito isso, tá pronto nossa primeira hélice. E aí vamos duplicar ela. Para a gente duplicar ela de forma igual, vamos rotacionar primeiramente ela. Rotacionar no eixo X. Você aperta R90 para rotacionar 90 graus. Venho para a visão de topo, movo ela no eixo X. Um pouquinho só abaixo aqui do cursor. Esse daqui é o nosso cursor. Tendo movido aqui ele para um pouquinho abaixo do seu cursor, você vai entrar no Edit Mode novamente. Clica na letra A do seu teclado, vai selecionar tudo. Você vem aqui em Transform Pivot Point e aí você muda para o cursor 3D. Aqui a referência de rotação vai ser cursor. Então você selecionou tudo aqui, clicando em A. Shift D, R para rotacionar. Ele vai rotacionar referente ao nosso cursor. Rotaciona aí 120 graus. Shift D, R, 120 e ele vai rotacionar dessa forma. Aqui mesmo no Edit Mode você vai adicionar outro círculo. Diminua ele aqui bastante. Mais ou menos aqui. Mover ele um pouquinho para baixo. Extrude, eixo Z, mais ou menos aqui. Pode ser diminuído um pouco, ainda mais um pouco. Aqui tá legal. Seleciono toda aqui essa borda, segurando Alt, aperto F, aí ele vai fazer isso aqui, tá? Um pouquinho aqui no eixo Z para ele saltar, selecionando toda essa borda. Move um pouquinho aqui no eixo Z, tá? Então fechou aqui, clicando no F para fechar toda essa face. Inset Face, bem pouco. Eu no Object Mode, botão direito, Shade Smooth. Aí nossa hélice tá pronta. Então a gente pode rotacionar novamente aqui no eixo Y, 90 graus, pelo menos assim, que ele vai estar virado, tá, para cá. Aqui no nosso Object Mode, vamos adicionar um cubo, tá? Adiciona um cubo, diminui um pouquinho aqui, vou no eixo X. Primeiro a gente volta aqui o nosso Pivot Point e vamos botar para Median Point, que estava antes. E aí mais ou menos aqui a seleção de face, pode mover um pouquinho aqui no eixo X, mais ou menos aqui. Adiciona um Edge Loop, tá? Venho aqui nessa aresta e aí pode mover um pouquinho ela aqui no eixo C, mais ou menos aqui. E é como se fosse a parte do motor que vai rotacionar isso aqui. E o que a gente quer é que isso aqui rotacione, faça esse movimento aqui. Vamos adicionar um novo modificador aqui para esse objeto. Lembra da nossa ferramenta de bevel?
Então é um modificador que adiciona o bevel no objeto todo. Então nós vimos aqui em bevel, e vai adicionar um bevel aqui e a gente tem essas configurações aqui para ser ajustada. Nos segmentos a gente bota 4 segmentos, aqui você vai ajustar o tamanho, vai ser deslocado. Mexer de Auto Smooth para dar aquela suavizada. Aproxima um pouco aí da sua hélice. Ele vai dar esse aspecto. Diminuir um pouquinho a largura disso aqui. Vemos aqui, adicionar outro círculo, mais ou menos 20 vértices, tá legal. Um pouco aqui. Bote mais ou menos aqui no meio do nosso motor. E aí você vai dar um extrudo, deixa eu Z. Veja o tamanho adequado. Então scale para aumentar um pouco essa base. Ainda pode ser aumentado um pouco mais. Coloca ele um pouco acima do cursor. Aplica um Shade Smooth aqui. A gente pode adicionar um modificador, um Subdivision Surface, que vai dar uma suavizada ainda mais. 2 níveis, isso aqui tá legal. Shade Smooth. Então vamos adicionar um chão aqui. Pode ser um plano. Adiciona o plano. Vamos posicionar também nossa câmera. Então, para você conseguir a visualização da câmera, você vem aqui nessa câmerazinha, dá um clique, aperta N para aparecer algumas opções aqui. Você vem em View, e você vem nessa opção aqui, ó, marca esse quadradinho. Aí você vai conseguir mover, fazer aqui a movimentação da câmera. Para mudar a espessura da câmera, você vem aqui nesse Output Properties, e aí você vai conseguir mudar aqui as resoluções. Provavelmente você vai querer postar em algumas redes sociais. Então aqui a espessura padrão 1080 por 1080. Veja uma posição adequada para sua câmera. Então feito isso, posicionou sua câmera e o ângulo que você quer, vamos adicionar ponto de luz, e vai ser aqui no nosso World Properties, que é propriedade do mundo, e você vai adicionar cor aqui, clicando nessa bolinha amarela. Vem Sky Texture, para adicionar uma textura. Está aparecendo aqui porque eu preciso mudar nosso método de renderização. Então eu venho aqui em Cycles. Se você tem uma placa de vídeo, você vem, muda aqui, bota GPU. Também você vem aqui em Edit Preference, e você muda para OptiX X, e aí vai ter melhor qualidade na sua renderização. Aí você marca essas duas caixinhas e vai usar a sua placa de vídeo e seu processador. Se você não tem GPU, você pode usar qualquer uma dessas duas aqui. Vou dar aqui para o modo de renderização. Quando Z, eu escolho essa opção aqui, Render. Na propriedade de mundo aqui, vamos mudar a rotação aqui do Sol. Diminui um pouco essas configurações. Para visualização de câmera, para você ver como é que está ficando. Esse aspecto aqui da sombra pegando aqui no nosso gerador, e aí vai fazer com que esse aspecto mais bonito mesmo. Vou mover um pouco aqui para baixo, pegar na superfície. Então esse é o nosso resultado dessa aula. Para não ficar um vídeo muito longo, vamos deixar para aplicar nosso material, aplicar a animação dele na próxima aula. Vamos aplicar a animação dele para fazer essa rotação. Então se você ficou até o final, muito obrigado. Comente bastante, tire suas dúvidas, se inscreva no meu canal, me ajude a atingir a meta de 1000 inscritos, para poder você estar me incentivando a fazer aí cada vez mais conteúdos, trazer mais conteúdos para vocês.
Beleza? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.